Graças a Deus, irmãos. Nós vamos meditar na palavra. Eu te convido para abrir comigo a Bíblia lá no Salmo 3. Nós vamos ler todo o capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim, no Salmo de número 3, primeiro versículo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, é o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Nós vamos orar ao Senhor, louvamos ao Senhor por esse texto. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra que o Senhor separou para nós aqui nessa noite. Essa palavra vai falar no nosso coração, já está falando. E cada verdade oculta que está aqui revelada, que está aqui guardada, peço que o Senhor revele com riqueza de detalhes, traga à luz do conhecimento de todos nós, Pai de amor, a mensagem que está nas entrelinhas deste salmo tão bonito e tão importante, que vai falar da confiança que nós temos e da confiança que nós precisamos ter no Senhor. Obrigado, Pai, pelo cuidado para com a tua igreja, uma igreja vestida de branco, cujo nome está escrito no livro da vida, e uma igreja que tem testemunhado do seu amor e da sua misericórdia e da sua graça, em nome de Jesus. Amém. Ok. Eu quero falar da confiança em Deus. Esse é o tema da nossa mensagem, tá? Confiança em Deus. Talvez você não saiba quem escreveu esse salmo, foi Davi, viu? Davi escreveu mais de 70 salmos. Davi era um poeta. Além de rei, ele era um poeta. Muito usado por Deus. Em alguns momentos até relatando sobre a vinda do Messias. Alguns fatos que aconteceram 1000 anos depois, Deus usou as mãos de Davi para escrever sobre Jesus. E aqui nesse momento, esse homem está vivendo uma crise que eu nunca quero que você viva. Se eu perguntar aqui quem tem inimigos, eu tenho certeza que muitas pessoas têm inimigos aqui. E para nós encontrarmos inimigos, nós não precisamos às vezes nem sair de casa. Existem pessoas que vão se levantar contra nós, sem que nós tenhamos feito nada que justifique essa inimizade gratuita. Muitas pessoas, muitas mesmo, elas não vão com a nossa, como diz o ditado popular, com a nossa fachada. É comum nós encontrarmos pessoas dizerem assim: o meu santo não cruzou com o santo do fulano. E você pode ter certeza que a recíproca é verdadeira. Se você não foi com a cara dele, ele também não foi com a sua. E aí, meu irmão, isso aí é solo sagrado ou é solo satânico? Eu não sei. Mas existem coisas que não têm explicação. Tem pessoas que você tem que forçar muito para poder conviver com ela. Mas isso é da vida. Então, se você me disser: ó, pastor, o fulano de tal não gosta de mim. Eu também tenho pessoas que não gostam de mim. Paciência. A carcaça não ajuda muito, né? Então, às vezes a pessoa olha e fala: não, mas esse moço é bem despreparado mesmo, até fisicamente. Então, tá bom aí. O que eu posso fazer? O modelito que Deus deu foi esse, não tem como mudar, né? Mas o ruim, irmãos, é quando o nosso inimigo nasce dentro da nossa casa.
Aí é problema. Aí eu vou falar, meu irmão, se você tem inimigo dentro da tua casa, você está com problema. Aí você pode pedir, não é o pastor Antônio para orar, não, é a igreja inteira, porque você está com problema. Se a tua inimizade é dentro do ciclo familiar, é complicado. E essa história que está aqui registrada no Salmo número 3, está relatando um episódio que eu não desejo para ninguém. O inimigo de Davi aqui não é o rei X, não é o soldado Y, o inimigo aqui é o próprio filho dele. E o filho dele tem nome, Absalom ou Absalão. A Bíblia fala que Absalão era um homem bonito. Vocês já viram um homem bonito na frente de vocês? Absalão. Não sou eu não, Absalão. A Bíblia diz que ele era lindo. E a irmã dele, Tamar, não ficava para trás. Então, era mais ou menos assim, era de família. Você conhece alguma família onde todo mundo é bonito? Pois é. Tem gente que está falando a minha. Olha lá. Ó. Verdade, irmãos. Tem famílias que todo mundo é de aparência agradável. Compensação também tem outras que é mais agradável ainda, né? Pois bem. Mas Davi cometeu algumas gafes, alguns erros crassos, né? A gente chama de erro crasso, é aquele erro banal, onde faltou inteligência. Qual era o problema de Davi? Mulher demais. Onde tem muita mulher demais, não, estou falando no caso aqui da Bíblia, né? Tem problema. Davi tinha 8 mulheres, irmãos, pelo menos. Problema. E a mãe de Absalão era Maaca, ou Maaca. Ele tinha uma irmã chamada Tamar. Ele tinha 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Acontece que a irmã de Absalão, ela foi violentada. Ela foi estuprada. Por quem? Pelo próprio irmão. Meio-irmão. O irmão mais velho, chamado Aminon. Aminon se apaixonou por Tamar. Deu uma de que estava doente e pediu para que a irmã fizesse para ele uma canja, suponho eu, e só servia se fosse a irmã, mas de doente ele não tinha nada. Ele fez uma trama, e a irmã então, nas boas intenções, preparou aquela comidinha, levou para ele, e o fim da história vocês conhecem. Acontece que Absalão não gostou nada disso. Quem que gosta do negócio desse, irmãos? Quem que gosta de ver uma irmã humilhada, maltratada, publicamente? Porque foi um crime, foi um pecado que aconteceu não na periferia de Jerusalém. Isso aconteceu no palácio do rei. E o desdobramento? O que o rei deveria fazer? Deveria punir severamente, exemplarmente, o filho estuprador. E ao que parece, o rei simplesmente lavou as mãos. E a mágoa ficou maior no coração do filho. Então o filho guardou aquela mágoa, e mágoa curtida gera morte. Grava isso, irmãos. Se uma pessoa guardar mágoa de você, aquela mágoa vai ser alimentada, aquilo vai virar um ódio, e foi o que aconteceu. Certa feita, por tempo da tosquia das ovelhas, Absalão resolveu dar uma festa, e convidou todos os seus irmãos, que eram muitos, mais de 20 irmãos. Convidou os irmãos, filho das várias mulheres de Davi. Quando ele percebeu que Aminon não ia,
ele disse: pai, convence Aminon a ir na festa, desejo muito que ele vá. Eu já me esqueci do que aconteceu. Eu preciso que Aminon vá. E aí na festa, irmãos, bebedeira era comum naquele tempo, cultura daquele povo, beber muito, vinho. E deram ali para Aminon todas, ele bebeu todas. Ficou meio embriagado. Então Absalão pediu aos seus empregados que matassem o próprio irmão. Após o crime, ele se refugiou na casa do avô, que era rei de Gesur, na Síria, por 2 anos. Não voltou para casa, com medo de que o pai mandasse matá-lo. Acontece que, vivendo lá, nesse lugar que ele estava, no meio do paganismo, brotou dentro do coração de Absalão um outro sentimento, que agora já não era mais o sentimento de matar ninguém, mas era o sentimento de tomar o trono do pai. Ele queria assumir o reinado, a monarquia, queria destituir o pai, porque isso era comum nos países pagãos vizinhos, e ele sonhou em ser rei, e para ser rei, ele tinha que tirar o pai da jogada. Então ele começa a criar um estratagema para a reconciliação. E aí então o pai, coração de pai, vocês conhecem, o pai então aceita a volta do filho. E o filho volta para Jerusalém. E quando lá ele chega, ele começa a ganhar adeptos. Pasmem, só o cabelo de Absalão pesava 2,3 kg. Uma vez por ano ele cortava o cabelo. Quando se cortava o cabelo, 2,3 kg. Você fala: pastor, mas não tem cabelo que pesa isso. Eu também não, acho que não tem, mas a Bíblia fala que tem. Porque a Bíblia fala que ele tratava o cabelo dele com óleos especiais. Então o cabelo dele era o must. Pois bem, ele volta para Jerusalém. E não só isso, começa então a angariar adeptos. Todo rebelde, gravem isso, todo rebelde busca força. Uma pessoa que me resiste aqui na igreja, eu como líder, e ela me resiste de forma severa, você pode ter certeza, se ela for rebelde, ela vai buscar força. Você não sabe o que o pastor fez comigo. O pastor foi duro demais comigo. Aí conta aquela versão distorcida, e obviamente aquelas pessoas fracas vão dizer: poxa, mas o pastor não podia ter feito isso. O pastor é um homem que deveria ser preparado, ele te maltratou. E assim o rebelde vai montando o seu clã para criar, medir forças. E assim aconteceu. As cenas de promiscuidade que Absalão promoveu às portas do templo, eu não vou nem entrar. Mas a verdade é que ele conseguiu montar uma milícia. Ele conseguiu fazer um exército paralelo. Quando o pai se deu por conta, e Joabe, então, o capitão da guarda, o general, disse: rei, preste atenção, vai ter um golpe de estado. O teu filho vai tomar o teu lugar. Ele já tem um exército que é o exército capaz de nos enfrentar em pé de igualdade. O rei então fala assim: olha, eu não vou lutar contra o meu filho. Eu acho melhor tirar o meu time de campo. Então pega toda a corte, família real, com todos os seus pertences, evacuam o palácio, saem da capital e vão se refugiar em algum lugar. Com isso, Absalão assume o poder e passa a governar interinamente num golpe de estado onde não houve derramamento de sangue, por estratégia do pai, para não ter que lutar com o próprio filho. Então agora eu vou ler novamente Salmos e você começa a entender com outros olhos. Olha só, o quanto o esclarecimento vai mudar o teu entendimento. Observa cada versículo agora. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Olha a ética desse homem. Esse homem não cita o nome do filho. Aprenda isso.
não cite o nome dos seus inimigos. Não dê ibope para os teus inimigos. As pessoas que se levantam contra você, aprenda com Davi, não cite o nome deles. Todos nós assistimos agora, o ano passado, a campanha eleitoral para presidente, e eu achava interessante demais os debates, porque um falava assim, candidata, candidata, parece que ela não tem nome. Aí ela falava, candidato. O bom lutador não cita o nome do inimigo. Aprenda isso. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E aqui, se você observar bem, tem um ponto de exclamação no final. Então não é como eu li. É enfático, diz assim, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Porque a cultura oriental, ela é diferente da nossa. O povo do Ocidente não tem emoção, muitas vezes, em suas palavras. É por isso que você encontra o povo do Oriente se cumprimentando com beijo, com ósculo santo. Porque a forma deles expressarem o seu sentimento é muito maior e é muito mais apurada do que a nossa. São numerosos os que se levantam contra mim. Se você não percebeu, isso aqui é uma oração, irmãos. E os teus inimigos, por favor, aprenda, leve-os na presença do Senhor. E não dê para eles a honra de ter os seus nomes citados diante do Senhor, porque inimigo de filho de Deus não tem identidade perante Deus. Eu, às vezes, sou obrigado a fazer algumas representações nas minhas petições, quando eu chego no tribunal de Cristo, porque existe um fórum privilegiado para todo aquele que crê, chama-se Tribunal de Cristo. E quando você quiser buscar justiça, vá para o fórum privilegiado, porque todo crente tem telefone vermelho na cabeceira da cama. Leve os teus inimigos na presença do Senhor. Não dê a eles a honra de ter identidade diante do Senhor. Porque inimigo de filho de Deus não tem nome, é apenas inimigo. E de vez em quando, irmãos, eu sou tentado e muitas vezes eu sou conduzido a apresentar algumas pessoas diante do Senhor. E o último que eu estive colocando diante do Senhor, eu não disse o nome também. Senhor, Tu sabes como eu fui amigo daquela pessoa. Isso se deu no dia de hoje. Senhor, Tu sabes que eu sempre tratei com respeito, com consideração. No entanto, me senti traído, no entanto, me senti desonrado, e eu estou apresentando isso aqui diante do Senhor, e alguém pode dizer, pastor, o senhor está fazendo representação contra alguém? Sempre que eu sou orientado a fazer, eu faço. Faço. Porque o Espírito Santo que dói em você, dói no coração do Pai. Viu, gente? Quero que vocês saibam disso. Pessoas que te furam pelas costas, pessoas que não te tratam com dignidade, e pessoas que te desonram publicamente, haverá momentos em que o Senhor pedirá a representação dessa pessoa na presença dEle. Aí você vai entender o cumprimento da palavra que diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pastor, o senhor deseja mal? Não, eu desejo o bem. E às vezes o bem que falta para aquela pessoa é exatamente uma punição que vem do Senhor. Funciona assim, irmãos. Funciona assim. Muitas pessoas só sabem lembrar que Deus é amor, mas não se esqueça, Ele expulsou Satanás do céu e expulsou Adão do Éden. Abriu um buraco e jogou Datã e Abirão dentro.
Aqueles que não servem a Deus, muitas vezes não servem nem para viver. Lá no versículo 2 ele diz assim, agora começa aqui, olha a diferença que faz. Nós conhecemos a grandeza de um homem, irmãos, é quando ele está na presença do Senhor. Você vai saber quem é uma pessoa efetivamente, é pelo que ela fala com Deus dela. Porque o que eu falo aqui pode ser maquiagem. Eu estou falando para vocês aqui algo que pode ser para te impressionar, não que seja, mas pode ser. De repente eu faço aqui o uso de uma retórica rebuscada, erudita, e eu vou, bom, pastor e tal, mas espere, para você saber quem sou eu, escuta as orações que eu faço, e você vai saber exatamente quem sou eu. É porque é lá, na presença dele, que nós vamos saber se essa pessoa é humilde ou não. É lá na presença dele que nós vamos saber se ele reconhece os pecados dele ou não. Porque muitas vezes aqui eu não posso reconhecer os meus pecados. Vocês vão se assustar comigo? Ou vocês acham que eu também não carrego Golias, problemas, que eu tenho que elaborar? Existem situações adversas na vida da gente que a gente tem que saber elaborar. E tomar muito cuidado para não adoecer junto com quem te ofendeu. Porque existem pessoas que são doentes e querem te envolver na desgraça deles. E se você não tomar cuidado, você fica doente junto com ele. Você vai para a cadeira de roda junto com ele. Você vai para uma cama junto com ele. Porque ele está infeliz e ele quer te envolver na infelicidade dele. Olha o versículo 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. Da onde que esse homem tira força? Por favor, fala para mim. Da onde que esse homem tira força? Há momentos na vida da gente, irmãos, que nós não temos força para nada. Não tem força nenhuma. A gente está pedindo a Deus que o mundo acabe em açúcar, para morrer doce. Há momentos na vida da gente que nós estamos seco. Há 3 anos atrás, aproximadamente, 4 anos atrás, eu saí de férias. Pastor precisa tirar férias. E às vezes mais de uma por ano. Passa porventura pela cabeça de alguns, já passou pela minha, que a vida de um sacerdote é muito fácil. Eu me lembro uma vez que um pastor meu disse assim, eu estou muito cansado, eu preciso descansar, e eu pensei comigo, comentei com a minha esposa, cansado de quê será? De quê? Hoje eu peço perdão a Deus porque eu fiz essa pergunta. Porque hoje eu sei de que é. Acho que todo mundo deveria ser pastor um dia para saber o trabalho que dá para o seu pastor. Alguém deseja ser ou não? Passa de mim esse cálice, Senhor. Há 4 anos atrás, então, saí de férias. Eu estava tão cansado, irmãos. Eu estava tão esgotado. Que eu saí daqui. E quem conhece Goiás sabe do que eu vou falar agora. Eu saí daqui de Rio Verde, fui até Porangatu. Porangatu. Daqui lá dá exatamente 500 quilômetros de distância. Ou um pouco mais. E aí, irmãos, eu saí daqui. E Satanás me oprimindo. Daqui lá. Na hora que você está mais fraco, que ele fala, agora eu acabo de matar. E eu fui daqui lá. E existem situações que nem com a esposa você pode falar. Existem situações, irmãos, que você está no vale da sombra, não digo da morte, mas da tentação, e você não pode falar. E eu saí daqui e fui, dirigindo e a minha cabeça passando por algumas situações complicadas, e eu estava me sentindo um bagaço de cana. Literalmente você vai entender o que eu estou dizendo. Quem já foi numa moenda de cana, sabe como funciona. O cidadão que vende a garapa, para poder oferir mais lucro, ele passa a cana, depois ele vem dar uma apertadinha lá no torniquete, passa a cana de novo, ele achou que a cana ainda aguenta um pouquinho mais,
aperta a mão um pouquinho, passa a cana. Depois ele acha que está pouco, ele dobra a cana. Enfia a cana dobrada. Depois ele falou: você aguenta mais, cidadã? Pega a cana, enfia, dobra e torce. Quem já viu isso? Quem toma garapa sabe do que eu estou falando. Eu estava exatamente na 5ª passagem. Verdade, irmãos. E eu me perguntava como que eu estava conseguindo pregar, porque eu estava tão exaurido que eu não tinha mais nada para oferecer para vocês. Estou abrindo o coração 4 anos depois. Pastor às vezes confessa com retardo, confissão retardada. Já fui perdoado, já fui revitalizado. E aí, irmãos, chegando ali naquela cidade, nós fomos para um hotel, chegamos tarde, já às 9 horas da noite. E eu falei: Senhor, eu não aguento mais, estou muito mal, espiritualmente acabado, lidando com forças espirituais. Passamos a noite ali, no dia seguinte eu estava melhor, graças a Deus. Da onde que Davi tirou forças? Do mesmo lugar que eu tirei. Há momentos na vida da gente, irmãos, que Deus cria no mundo espiritual um spa para você. E ali você recebe alguns banhos aromáticos do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Jesus tem um perfume que só Ele tem. Enquanto o teu corpo descansa, o teu espírito se abastece das emanações do trono de Deus. Davi, então, consegue buscar forças no eterno. Porém, tu, Senhor, e esse Senhor aqui, não é um senhorzinho qualquer, não. Esse Senhor aqui é Yahvé, é YHWH. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. A fé de um homem se dá por revelação. Aprenda isso. Você não vê. E ai daquele que porventura visse. Se você vê, ou se você visse, tudo aquilo que o Pai faz a teu favor, você ficaria humilhado. Deus tem ao redor de cada um de nós um anel de proteção. Viu? Porque deixa eu falar uma coisa para você. Por conta do maligno, todos nós que somos filhos de Deus, estaríamos debaixo de um caminhão, estaríamos envolvidos numa bala perdida, estaríamos envolvidos em algum acidente, mortos, porque para nós eles querem a morte. Satanás de você só quer uma coisa: sua morte. Você incomoda o inferno, você saqueia o inferno, você é inimigo, arqui-inimigo, por N razões, e a primeira delas é: você ocupa o lugar que ele queria ocupar. Homem é o único ser no universo, não tem anjo, não tem arcanjo, não tem querubim, não tem serafim, não tem seres viventes, nenhum ser da criação divina possui a imagem e a semelhança de Deus. Você possui. E esse é o motivo pelo qual ele te odeia, porque tudo que ele queria é ter a imagem e a semelhança de Deus, e não foi dado para ele como querubim ungido, foi dado para você, homem e mulher, que come arroz e feijão. Por isso ele te odeia. Ele te odeia porque você peca, mas você já está lavado pelo sangue de Jesus, e nem assim você vai para o inferno. E ele não tem salvação. Sabe por quê? Porque o pecado entrou na tua vida por uma consequência de uma herança do Éden. Então você é mais vítima do que culpado. Na história dele não é assim. Ele foi o inventor do pecado. Por isso que para Satanás não tem perdão, porque quem inventou o pecado foi ele, não fomos nós. Um dia perguntei para os meus alunos de teologia: onde nasceu o pecado? Eles disseram: o pecado nasceu no coração do homem. Não é verdade. Gente, o pecado é 100% espiritual. Ele nasceu no céu, na mente de um ser chamado Lúcifer. E a palavra Lúcifer vem do latim luciferina,
que significa aquele que tem luz própria. Um ser que tem luz própria foi capaz de construir o pecado. E ele plantou esse pecado na mente humana, lá no Éden. E isso vem passando de geração em geração. Então você peca por quê? Porque você nasceu nu. E isso não te faz culpado, te faz vítima. Davi disse: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Espera um pouquinho, que culpa eu tenho? Eu sou vítima. Por isso que há salvação, porque você é vítima. E Ele te odeia porque você é vítima. Ele é o irmão mais velho que nos colocou nesse sofrimento todo. Por isso, para Ele não tem perdão. Porém, Tu, Senhor, és o meu escudo. Sabe quem é que te guarda? É Ele, o mesmo que morreu por você. Tu és o meu escudo e a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Oh meu Deus, só isso aqui dá uma pregação profunda. O Deus Todo-Poderoso, Ele é escudo para você, Ele é proteção, Ele é a tua glória, ou seja, é Ele que te faz assentar nas regiões celestiais, com Ele. E mais, Ele diz: você exalta a minha cabeça, eu que vim do pó, que era nada, hoje sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. É Ele que te exalta, é Ele que te protege, é Ele que te dá honra e glória, porque toda honra e toda glória é dEle. Eu poderia me deter somente nesse versículo aqui e falar uma hora. Eu quero que você entenda a profundidade que há nesse texto. No versículo 5: deito-me e pego no sono. Psiu, durma com esse barulho, durma com barulho, durma com barulho. Alguém quer matar você. Amanhã pela manhã, quando você sair na porta da sua casa, você vai ser alvejado. Durma com esse barulho. Quem é que consegue dormir? Davi está nos dizendo que mesmo passando por tudo, ele ainda dorme. Por quê? Porque Deus é escudo. Filho, Absalão não tem poder para te matar. Ele pode ser bonito, ele pode ser jovem, ele pode ter uma milícia, ele pode ter um séquito de seguidores, mas ele não vai tocar na tua vida porque eu sou escudo. Escuta, quantas pessoas têm te perseguido? Pessoa passa na tua lavoura e olha, fala: mas podia dar uma praga nesse trem aqui. Inveja porque não tem o que você tem, não tem a coragem que você tem, não consegue abrir as portas que Deus abre para você. E ele olha, não tem a coragem de acordar às 4 da manhã e dormir à meia-noite. As pessoas que te perseguem são pessoas que estão aquém da tua capacidade, da tua inteligência, da tua coragem, da tua ousadia. Tem gente que quer não é só a sua lavoura não, quer a sua mulher também. Tem gente que quer a sua conta bancária. Tem pessoas que queriam ter o seu nome. Sabia? Eu durante muito tempo na minha vida quis me chamar Roberto. Eu cismei que Antônio era feio. Falei: não, o povo me chama de Tonico, é feio. Ô Tonho, Tonhão, Tonico, Tonho. Eu fui ficando com raiva desse negócio. Eu falei: mas o que é isso? Eu sou vítima de novo. Eu queria chamar a Roberto, que é um nomão bonito, né? Roberto. É ou não é? Verdade, irmãos, tem gente que queria ter o seu nome. Certa feita cheguei num lugar, meu primeiro dia de serviço, eu tinha 16 anos de idade. Ao tanto que eu era sem noção. O patrão me levou lá, tinha um moço que trabalhava lá. Ele falou: Antônio, eu quero te apresentar meu sócio. Eu olhei para ele, estava agachado, consertando um negócio lá, ele levantou. Esse aqui é o Suntero. Eu falei: como? Ele disse: Suntero. Eu falei: não, larga de brincadeira aí. Olha o tanto que eu era sem noção, irmãos. Larga de brincadeira, isso não é nome de gente, não. Hein?
Não, eu fui só me complicando. Quando eu descobri que o nome do homem era Suntero mesmo, eu não sabia para onde correr, ué. Que até então eu achei que era brincadeira, que eu nunca tinha visto um negócio desse. Outro dia estava na porta da minha casa, mais ou menos nessa idade o negócio é pouca noção. Rapaz parou uma moto e falou assim: onde é que mora o Puruda? Eu falei: quem? Puruda? Falei: moço, eu nunca vi falar nesse homem aqui, não, hein? Ele falou: não, é sobrinho do Caburé. Eu falei: o quê? Irmãos, de repente eu achei que Antônio é bonito. Quero continuar Antônio. Mas tem gente que deseja até o seu nome. Infelizmente nasceu com um nome assim. Um nome diferente. Porém tu, Senhor, aqui diz: deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Tem alguém perdendo sono aqui? Não perca mais sono não, viu? Perca não. Não perca sono. A pessoa que te persegue não merece a tua vigília. Se você tiver que ficar acordado, é para falar com quem tudo pode, e não para dar ouvido para quem está aquém da sua pessoa. Existem pessoas que vão te rastrear. Eles querem saber tudo que você vai fazer para tentar fazer igual. Sabia, gente? Tem pessoas, irmãos, que ficam olhando o que você faz para fazer igual. Não tem personalidade, não tem identidade. É o inimigo não tem identidade. Ele é um invejoso. No versículo 6: não tenho medo, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Não temas, Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo. Onde pisar a planta dos teus pés, te darei por herança. Não temas. Um dia Jesus aparece para Paulo e disse: Paulo, não temas. Como eu fui com você em Jerusalém, serei com você em Roma. O Deus que te deu a vitória dentro da tua casa é o mesmo Deus que vai te dar a vitória no mundo. Quem é vencedor em casa é vencedor no mundo. Porque o primeiro ringue da nossa vida, irmãos, está dentro da nossa casa. Se o Senhor tem te dado vitória entre quatro paredes, dentro de um quadrado chamado casa e família, fica tranquilo. O mundo é tua paróquia, você será um vencedor no mundo também. Mas nós não. Nós às vezes não fazemos como esse homem. Ficamos ensimesmados, nos tornamos uma garrafa de pimenta, ficamos curtindo aquele ardor, achando que Deus vai ter dó de nós. Senhor, como tem sofrido este servo seu. Eu acho que o Senhor olha e fala: você vai sofrer mais ainda, porque você está supervalorizando a dor. Quando a gente começa a olhar muito para nós mesmos, nós potencializamos aquilo que não presta. Quem cuida dos menos favorecidos não tem tempo para passar dificuldade. Vida de altruísmo é isso, é vida de desapego, é vida em prol dos menores e dos mais necessitados. Não tenho medo de milhares de povos. Você vai observar que ele não fala o nome do filho hora nenhuma. Gente, que nobreza de caráter desse homem. E mais, eu quero que você saiba que tudo que esse homem está passando aqui agora é culpa dele mesmo. Ele sujou a sua vida com as próprias mãos. O dia que aconteceu essa falta de graça na vida desse homem, o que estava acontecendo com ele era simplesmente porque ele se apaixonou por uma mulher que ele não poderia ter se apaixonado. E tudo começa assim, doce como mel,
O pecado, ele é assim. Ele entra na tua vida, tem sabor de mel. Doce mel. E a pessoa entra naquilo. E quando pensa que não, é uma areia movediça, está atolado até o pescoço. E quando pensa que não, envolveu toda a família. O dia que ele tomou a mulher do soldado, o dia que ele pôs a mão numa mulher que ele não poderia ter colocado a mão, ele atraiu para dentro de si o sangue derramado de um homem inocente. Ele atraiu para dentro da sua casa, para dentro da corte, a promiscuidade. E o pecado de morte é pecado de rebelião. Ele atraiu para si a rebelião do próprio filho contra ele. Mas você não vê ele se culpando. Pelo contrário, ele não fica se justificando diante do Senhor. Meu amigo errou, levanta a cabeça e vai à luta. Não fica olhando para o seu mal feito, não. Já deu problema mesmo, já deu BO, agora levanta a cabeça. Sai desse barraco. Ah, mas não podia ter feito isso. Você vai suicidar, moço, para com isso. Se você começar a se culpar, vira remorso. Errou, vá e não peques mais. Ponto final. Não tenho medo de milhares de povos que tomam posição contra mim de todos os lados. Davi estava cercado, ele estava sitiado, ele estava exilado em algum lugar além do rio e não podia voltar para a sua cidade. O mantimento ia acabar, as provisões iam acabar. Ele tinha que tomar uma posição. Então Joabe fala: Senhor, eu sei onde o exército de Absalão se esconde. Vamos ter que enfrentar esse exército, Senhor, nossas provisões estão acabando. Nós não vamos conseguir ficar aqui muito tempo. Nós vamos perder cada dia mais força. E nós não só vamos perder o poder, como vamos ser assassinados. Então o pai Davi chega para o capitão, para o general, e fala: Joabe, tudo bem, eu quero que você derrote o exército desse rapaz, mas por favor, não mata ele, ele é meu filho. Como que é um coração de um homem, irmãos, assim? O maior inimigo dele é o próprio filho, ele não quer que mate o filho. Acontece, irmãos, que o mesmo cabelo que pesava 2,3 kg, durante uma fuga, num dos trajetos da guerra, do campo de batalha, contra o exército de Joabe, Absalão enrosca esses cabelos em algumas galhas. O cavalo vai e ele fica. Ficou de pendurado pelo próprio, aquilo que era mais belo, aquilo que era o glamour da sua vida, levou Absalão à morte. Os teus inimigos vão ser exterminados por aquilo que dá mais orgulho para eles. Preste atenção. Quando o teu inimigo te persegue, ele está estribado no quê? É na beleza física? Pois é a beleza física que vai destruí-lo. Quando o teu inimigo te persegue, ele está estribado no quê? Na inveja? Pois a inveja vai destruir ele. Quando o teu inimigo te persegue, ele está estribado em dinheiro, em ostentação, em poder? Pois a inveja, o dinheiro, o poder, a beleza, o glamour vai levá-lo para o buraco. Não precisa amaldiçoar. Não precisa espraguejar. Deus é justo juiz, a uns abate, a outros exalta. O abatido é teu inimigo, o exaltado é você hoje. Quando Absalão então se prende nas galhas de uma árvore, o cavalo vai e ele fica. Joabe não obedece o rei. Saca da sua espada e crava a espada no peito de Absalão. Quando o líder é assassinado, os inimigos fogem. Preste atenção. A pessoa que te causa mal, ela não está só. Ela está sendo monitorada e assessorada e iludida por pessoas que estão ao redor dela. Ninguém te odeia só porque quis odiar.
Existem fomentadores, pessoas que ficam irrigando aquela mágoa e aquele ressentimento. Pois fique tranquilo, o dia que o líder deles morrer, que for tragado pela derrota, não vai ficar um para guerrear com você. Funciona assim, irmãos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia não manda você resistir uma legião de demônio. Manda você resistir o chefe, o cabeça. Quando Jesus então se encontra com o gadareno, aquele homem endemoniado que correntes não podiam prendê-lo e que morava nos sepulcros, Jesus então dá de cara com um líder, supostamente líder. Então o Senhor Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele disse: meu nome é Legião. Quando o demônio se vê então acuado, ele busca força no seu séquito. E ele não disse o nome dele, porque o nome dele sozinho não representa muito. Ele joga para o corporativismo e diz: o meu nome é Legião. Jesus então se prepara para dar uma sentença de morte para essa legião. Ele diz: Senhor, deixa-nos entrar naqueles porcos. O lugar dos teus inimigos é com os porcos. Grava isso. Inimigo vai morrer junto com os porcos. Pastor, o senhor está magoado hoje? Estou não, irmãos. É porque às vezes eu prego para mim mesmo. Aí se servir para você, põe na cabeça. Funciona assim. Versículo 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Quem é você? Diga: povo de Deus. Quem é você? Você não está só. Quando você se curva para orar na sua casa lá, Camila, tem pelo menos 1 trilhão de pessoas curvadas junto com você, no mundo inteiro. Quando você se curva, Bianca, para orar para Deus, tem 1 trilhão de pessoas na terra e tem trilhões e trilhões de anjos ao seu redor. Quando você se curva, Letícia, para orar a Deus, tem 1 trilhão de crentes orando junto com você, tem 1 trilhão de anjos, tem o Espírito Santo intercedendo. Romanos capítulo 8, versículo 28, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Neto, quando você se curva diante do Senhor para fazer a sua oração, 1 trilhão de anjos está com você, 1 trilhão de crentes está com você, o Espírito Santo está com você, Jesus está com você. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 7, versículo 25, que Jesus intercede por nós. Nós somos os seres tão privilegiados, que além de ter anjos a nosso favor, temos a irmandade do mundo inteiro. E além dos anjos e das irmandades, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. E mais, nós temos o Filho de Deus que intercede por nós. Por que temes você? Por que achas que está sozinho? Eu sou contigo. Levanta a tua cabeça. Os teus inimigos vão ter que se curvar diante da tua bênção e da tua vitória.